O porteiro foi humilhado pela síndica rica. 28 anos depois, ele comprou o prédio e a surpreendeu. 4 da tarde de uma sexta-feira. Chovia uma garoa fininha em São Paulo. Daquela garoa chata que não chega a ser chuva, mas molha tudo, que deixa o chão escorregadio. Que faz a poça d'água se formar nas calçadas mal asfaltadas. Ele estava ajoelhado no chão, com a esponja na mão, esfregando o pneu de um Fiat Uno modelo 94. 61 anos. Pele queimada do sol de tantos anos. Mãos rachadas. Joelhos doloridos do tanto de hora ajoelhado na vida. Camiseta de algodão furada na barriga. Bermuda jeans com remendo. Chinelo de dedo. Boné velho do Corinthians, daqueles que ele ganhou de presente há 15 anos. Era seu Joaquim Bezerra. Lavador de carros há 28 anos. Trabalhava num lava-jato simples, na Avenida Aricanduva, na zona leste de São Paulo. Em frente, do outro lado da rua, tinha uma concessionária Mercedes-Benz. Daquelas grandes brilhantes com vidraça espelhada do chão ao teto. Carros de luxo no salão. Vendedores de gravata. E na frente do lava-jato do seu Joaquim, tinha uma vala. Uma daquelas valas que se forma nas ruas mal cuidadas de São Paulo, quando chove um pouquinho. Cheia d'água barrenta. Foi quando o motor rugiu. Aquele rugido de motor V8. Aquele som inconfundível. Aquele som que faz a cabeça de todo mundo virar. Era uma Mercedes AMG GT vermelha, conversível, daquelas que custam R$ 1.200.000. O rapaz no volante tinha 32 anos, cabelo loiro com mecha, óculos escuros Ray-Ban, camisa polo de marca italiana. Relógio Rolex no pulso. Sorriso de quem sabe que tá impressionando todo mundo. Ao lado dele, no banco do passageiro, uma moça de uns 24 anos. Linda. Cabelo preto longo. Maquiagem perfeita. Vestido vermelho curto, iluminada como se fosse modelo de capa de revista. Era o Ricardo Monteiro Lacerda, playboy, filho herdeiro. Tinha pegado a Mercedes do pai para impressionar a namorada nova. E a namorada nova era a Stephanie dos Santos. Influenciadora digital com 100 mil seguidores. Especialidade, ostentação. O Ricardo viu a vala. Viu o seu Joaquim ajoelhado no chão, esfregando o Fiat Uno. E ele sorriu. Aquele sorriso doente. De quem ia se divertir. Ele virou para Stephanie. Falou alto para ela ouvir bem. Amor, olha só essa cena. Você acredita? Velho lavando o carro pelado no chão, na chuva. E ainda lavando o Fiat Uno. Ha 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 ha. Filma, filma, amor. Bota nos stories. Stephanie pegou o celular. Abriu a câmera. Começou a filmar. E o Ricardo pisou no acelerador. De propósito. Ele direcionou a Mercedes na vala. Pisou fundo no acelerador. E passou em cima da poça d'água. A água barrenta jorrou. Cobriu o seu Joaquim de lama, da cabeça aos pés. O Fiat Uno que ele estava lavando, sujou todo de novo. O seu Joaquim ficou parado. Ajoelhado no chão, com lama pingando do cabelo, da camiseta, do rosto. Ricardo parou a Mercedes uns metros à frente. Engatou marcha ré. Voltou. Parou bem do lado do seu Joaquim. Abaixou o vidro. E gritou, gargalhando, na frente de todo mundo na rua: olha esse velho. Achando que pode lavar minha Mercedes. Volta para lavar Fiat Uno, vovô. Volta para a terra do Nordeste de onde você veio. Stephanie filmava. Rindo, cobrindo a boca como se fosse algo tão engraçado. Os funcionários do Lava Jato, outros 3 lavadores, ficaram parados. Constrangidos, mas com medo de falar alguma coisa. Algumas pessoas passavam na rua, olhavam, mas seguiam em frente. Não é da minha conta. E o seu Joaquim? O seu Joaquim limpou a lama do rosto.
devagar, com a manga da camisa. Olhou pro Ricardo. Sem raiva. Sem ódio. Só com aquela expressão calma. Daquele jeito de quem já tinha visto muita injustiça na vida. Foi nesse momento que aconteceu. O Ricardo tirou a carteira do bolso, tirou uma nota de R$ 20, amassou um pouquinho e jogou no chão, na lama. Em frente ao seu Joaquim. Pega, vovô, compra um almoço. Eu sou caridoso, hein? Ha. Pega aí. Tá no chão, mas é seu. Combina com o lugar onde você tá. Ha. Stephanie continuou filmando. Aquela cena que ia virar conteúdo dos stories dela. O Ricardo pisou no acelerador. A Mercedes saiu rugindo. Sumiu na esquina. Seu Joaquim ficou ajoelhado ali. Olhando para a nota de R$ 20 no chão. Olhou para a rua. Olhou para a concessionária Mercedes do outro lado. Pensou. Esperou uns segundos. E pegou a nota. Mas não pegou para guardar, gente. Não pegou para usar. Pegou e foi guardando direitinho. Dobrando. Devagar. Como quem guarda uma prova. Como quem guarda uma evidência. Porque o que aquele rapaz arrogante não sabia. O que aquela namoradinha de influencer não fazia a menor ideia. É que aquela nota de R$ 20 que tinha sido jogada no chão para humilhar um velho lavador de carros nordestino. Em 24 horas ia ser a evidência mais cara da história daquela Mercedes-Benz. Porque o lavador de carros que estava no chão, todo sujo de lama, era dono de 47 lava-jatos no Brasil. E sócio majoritário da concessionária Mercedes-Benz, onde o Ricardo tinha que ir, no dia seguinte, fazer uma entrevista de emprego. Oi, minha gente querida, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Lúcia. E olha, eu já tô com o coração apertado só de começar essa história. Vai ali e pega seu cafezinho. Ou um chazinho, se for de noite. Senta confortável. Põe uma mantinha nas pernas se tá frio aí. Porque essa história, gente. Essa história vai te dar vontade de gritar. De rir. De chorar. De aplaudir. Tudo junto. E se você já tá gostando, faz uma coisa, dá aquele joinha pra mim, deixa um comentário aí embaixo dizendo de onde você tá me assistindo. Eu leio todinhos. Tô falando sério. E se inscreve no canal, viu? Combinado? Vamos lá. Para você entender essa história direitinho, eu preciso voltar 30 e poucos anos no tempo, para te apresentar o seu Joaquim. O nome completo dele é Joaquim Bezerra dos Santos. Nasceu no interior do Maranhão, numa cidadezinha chamada Codó. Filho de lavrador. Sexto de 12 filhos. A família era tão pobre, gente, mas tão pobre, que tinha mês que tinha que escolher qual dos filhos ia comer carne. Os outros ficavam só com farinha de mandioca e feijão. Joaquim nunca esqueceu disso. Nunca. Aos 12 anos, ele começou a trabalhar de ajudante de pedreiro na cidade. 14 horas por dia. Recebia uma cesta básica por semana. Aos 15 anos, ele entrou num caminhão pau de arara, junto com outros 25 maranhenses. Foi para São Paulo. Chegou na Estação da Luz com uma sacola de pano nas costas. R$ 30 no bolso. Conseguiu emprego numa marcenaria em São Miguel Paulista. Dormia no fundo da oficina. Comia o que sobrava do almoço dos outros funcionários. Trabalhou ali 3 anos. Aprendeu o ofício de marceneiro. Mas não gostava. Não era aquilo que ele queria. Joaquim sempre teve uma coisa diferente, gente. Ele era um sonhador. Mas era um sonhador prático. Daqueles que sonha grande, mas que também faz a conta. Aos 19 anos, ele conseguiu um emprego como lavador de carros num posto de gasolina. E ali, gente, ali ele se encontrou. Não foi pelo trabalho em si, foi pela ideia. Joaquim olhava para os carros que chegavam para lavar, olhava para os donos, para a postura deles. Pro jeito que eles dirigiam. Para a forma como cuidavam ou não cuidavam dos seus bens. E ele pensava: esse cara aqui que dirige uma Mercedes, ele não nasceu com Mercedes. Ele construiu.
E se ele construiu, eu também posso construir. Foi nessa época que ele conheceu a dona Marlene. Marlene era da Bahia, tinha 20 anos. Trabalhava como cozinheira numa pensão pertinho do posto. Joaquim almoçava nessa pensão todo dia, por causa da Marlene. Eles namoraram 2 anos. Casaram quando Joaquim tinha 22 anos. Marlene, 22 também. E a partir desse momento, gente, a vida do Joaquim virou uma escada. Aos 23 anos, ele teve a primeira filha, Patrícia, Que hoje tem 38 anos. Aos 25, ele largou o emprego do posto e abriu o primeiro lava-jato próprio, pequenininho. Num terreno alugado na Vila Carrão. Tinha só uma mangueira e 2 baldes. Marlene ajudava, cuidava do caixa, atendia aos clientes. Aos 30 anos, ele já tinha 3 lava-jatos. Tudo na Zona Leste. Aos 35, 10 espalhados por São Paulo. Aos 40, 20. Com 5 em outros estados. Hoje, aos 61 anos, seu Joaquim Bezerra dos Santos é dono de uma rede de 47 lava-jatos. Em todo o Brasil. Não é qualquer rede não. É a maior rede de lava-jatos do Brasil. Faturamento anual? 180 milhões de reais. 180 milhões, gente. Mas seu Joaquim nunca mudou. Continuou morando no mesmo bairro, numa casa simples na Vila Carrão. 3 quartos. Quintal com mangueira. Garagem com um Corolla 2018, que ele usa direto. Continua vestindo as mesmas roupas. Camiseta de algodão. Bermuda jeans. Chinelo de dedo. E, isso vai te surpreender, gente, continua lavando carros. Sim. Continua. Uma vez por mês, ele escolhe um dos 47 lava-jatos da rede. Vai lá, sem ninguém saber que ele é o dono. Coloca o uniforme. Pega a esponja e trabalha um dia inteiro. Por quê? Para ver com os próprios olhos como tal atendimento. Como os funcionários se comportam. Como os clientes são tratados. E para não esquecer. Não esquecer de onde ele veio. A esposa, Dona Marlene, briga com ele. Joaquim, pelo amor de Deus. Você tem 61 anos. Você não precisa mais lavar carro. Você é dono da rede. Para com isso. Marlene, eu preciso para não esquecer. No dia que eu esquecer onde eu vim, no dia que eu virar como aqueles ricos arrogantes que eu detesto, eu vou ter virado o que eu nunca quis virar. Mas pelo menos avisa. Pelo menos vai como inspetor. Não como lavador. Não, Marlene. Tem que ser como lavador. Porque é só assim que eu vejo a verdade. Marlene desistia. Sabia que com Joaquim era assim. Não adiantava. E foi exatamente isso que ele estava fazendo naquele dia, naquela sexta-feira de garoa. Era o dia da visita surpresa dele. Ele tinha chegado às 7 da manhã, coloca o uniforme furado, deixado a chave do Corolla escondida atrás de um arbusto. Ninguém no Lava Jato sabia quem ele era. Os funcionários acharam que ele era um lavador novo que tinha sido contratado. Joaquim trabalhou o dia inteiro. Lavou uns 20 carros. Conversou com os clientes. Conheceu os colegas. Tava feliz. Até a Mercedes vermelha parar na frente. Vou te apresentar o outro lado da história, gente. Ricardo Monteiro Lacerda, 32 anos. Filho único do Dr. Roberto Lacerda, empresário do ramo de construção civil. Mas tem um detalhe importante aqui. O pai do Ricardo, Dr. Roberto Lacerda, tinha falido 3 anos antes. Sim. Falido. A empresa de construção tinha entrado em recuperação judicial. Tinha sido vendida por uma fração do valor para pagar dívidas. Dr. Roberto tinha perdido praticamente tudo, mas Ricardo nunca se conformou. Ele tinha crescido em mansão. Tinha estudado nos melhores colégios. Tinha feito faculdade na Suíça. Tinha conhecido o mundo todo.
Tinha sempre comprado roupa de marca. Tinha sempre tido tudo do bom e do melhor. E aos 29 anos, quando o pai faliu, ele teve que aprender uma coisa que ele nunca tinha imaginado: trabalhar. Conseguiu um emprego como gerente de área numa rede de academias. Salário de R$ 12.000 por mês. Para muita gente, é muito dinheiro. Pro Ricardo, era miséria. Ele não conseguia se manter naquele estilo de vida com aquele salário. Cortou viagens. Cortou jantares. Cortou roupa de marca. Mas o que ele não conseguiu cortar foi a Mercedes-Benz AMG GT vermelha. A última coisa que o pai dele ainda tinha. E que o pai dele tinha emprestado para ele dirigir, esporadicamente, para ele manter as aparências. Doutor Roberto. O pai era doente. Um homem amargurado pela falência. Vivia num apartamento simples agora, com a esposa. Era ele que entendia o pior, mas que tinha aceitado. Já o Ricardo não tinha aceitado. E foi para manter as aparências que ele inventou de namorar a Stephanie dos Santos. 24 anos. Influenciadora digital. Com 100 mil seguidores. Stephanie era complicada. Vinha de família simples, do interior de Goiás. Tinha vindo para São Paulo aos 19 anos, tentando virar modelo. Não tinha virado modelo. Mas tinha aprendido uma coisa muito bem: como ostentar. Ela fazia stories no Instagram em todos os lugares chiques. Restaurantes caros. Hotéis 5 estrelas. Lojas de marca. Mas aqui tem o pulo do gato, gente. A Stephanie não tinha dinheiro nenhum. Ela vivia de almoçar nesses lugares para postar story. Vivia de pegar emprestado. Vivia de namorar caras com dinheiro. E ela tinha conhecido o Ricardo num bar 3 meses antes. Para Ricardo, ela era a influencer linda que ele estava namorando. Para Stephanie, ele era o playboy rico que ela estava namorando. Os dois mentindo pro outro. Os dois iludidos. Para impressionar quem? Os seguidores. As redes sociais. Os outros. E aquela tarde, naquela Mercedes AMG GT vermelha do pai falido, com a influencer falsa do lado, em frente ao lava-jato do seu Joaquim, eles estavam fazendo o que faziam sempre. Faziam de conta que eram alguém, mas eles não eram. E o pior, eles humilharam um homem honesto. Por nada, por puro prazer de humilhar. E a vida, gente, ia cobrar. Rápido. Aqui vem o primeiro twist dessa história, minha gente. Lembra que eu disse que Ricardo trabalhava como gerente numa rede de academias, ganhando R$ 12.000 por mês? Pois é. Ele tinha pedido demissão 2 semanas antes. Por quê? Porque ele tinha conseguido uma entrevista para uma posição muito melhor. Diretor regional de uma empresa nova no mercado. Que empresa? A concessionária Mercedes-Benz. Sim, a própria. Aquela do outro lado da rua. A concessionária tinha aberto uma posição de diretor regional de vendas. Salário base de R$ 40.000 por mês. Mais comissões. Carro da empresa. Bônus anual de até R$ 1 milhão. Ricardo tinha mandado o currículo. Tinha sido chamado para entrevista. E a entrevista era, preparem-se, gente. A entrevista era no dia seguinte. Sábado de manhã, 9 horas. Ricardo estava super animado. Tinha investido todo o dinheiro que tinha sobrado numa roupa nova para a entrevista. Tinha alugado um relógio Patek Philippe falso no Bom Retiro para impressionar. Tinha treinado o pitch dele com a Stephanie. E o que ele não sabia, gente? O que ele não fazia a menor ideia? É que a concessionária Mercedes-Benz onde ele ia fazer a entrevista não era uma franquia comum, era uma franquia controlada por um grupo de investidores. E o sócio majoritário desse grupo de investidores, preparem-se, era o seu Joaquim Bezerra dos Santos. Sim. O lavador de carros nordestino que ele tinha humilhado naquela tarde. Seu Joaquim era dono de 40% da concessionária Mercedes-Benz da Aricanduva. Tinha investido 8 anos antes, quando um amigo veio oferecer, e ainda mais.
Seu Joaquim era o presidente do conselho da concessionária. Ele era o homem que ia bater o martelo final sobre a contratação do novo diretor regional de vendas. Ele era o homem que ia entrevistar o Ricardo no dia seguinte. Sem o Ricardo saber. E olha que coincidência, gente. O Ricardo tinha decidido passar de carro na Mercedes-Benz da Aricanduva justamente naquela tarde. Para ver onde ia ser a entrevista. Para se familiarizar com o local, tinha levado a Stephanie junto, e na hora de virar a esquina, ele viu o lava-jato. Viu o velho nordestino ajoelhado no chão, e achou que seria divertido humilhar, sem imaginar. Sem imaginar a tempestade que ele estava criando. Para ele mesmo. Minha gente, vocês acreditam? Que ironia da vida. O cara humilhando justamente quem ia decidir a vida dele no dia seguinte. Quem aí já viu algo parecido? Comenta aí embaixo. Tô curiosa para saber. Já viram alguém tratando alguém mal e depois descobrindo que era importante? E presta atenção, gente. Porque o que vem agora vai te deixar de boca aberta. Vem comigo. Voltemos à cena do lava-jato. A Mercedes vermelha tinha sumido na esquina. A Stephanie continuava filmando, do banco do passageiro, mesmo depois de saírem dali. Seu Joaquim estava parado no meio do lava-jato, coberto de lama, com a nota de R$ 20 na mão. Os outros lavadores se aproximaram. O primeiro foi o Antônio, um rapaz negro de uns 25 anos. Trabalhava no lava-jato há 5 anos. Ele veio com uma toalha, limpa. Senhor, aqui ó, uma toalha. Tá tudo bem? O senhor tá machucado? Joaquim limpou o rosto, aceitou a toalha, sorriu. Tô bem, meu filho. Só sujo. Lama eu lavo. Honra não. E a minha honra tá intacta. O outro lavador, o Kleber, veio também. Meu Deus, Joaquim, que cara mais mau caráter. Tinha que ter dado um tapa nele. Quem ele pensa que é? Pô, tem dinheiro, acha que pode tudo. Kleber, fica calmo, meu filho. A vida cobra. A vida sempre cobra. Mas, Joaquim, pega a nota de 20. Compra uma cerveja. Pelo menos isso. Joaquim olhou pra nota. Sorriu daquele jeito mansinho dele. Não, Kleber, essa nota não é pra gastar. Essa nota é uma evidência. Eu vou guardar. Evidência de que, Joaquim? O senhor vai processar ele? Ele é rico, esse cara. Vai te dar dor de cabeça. Não, Kleber. Eu não vou processar ninguém. Mas eu tenho meus motivos. Não se preocupa. Joaquim dobrou a nota com cuidado. Guardou no bolso da bermuda. Depois ele foi até a torneira. Lavou o rosto. Lavou os braços. Lavou os cabelos. Voltou pro Fiat Uno que ele estava lavando. O dono estava esperando no canto sem graça. Desculpa pela demora, senhor. Vou terminar agora mesmo seu carro. Joaquim, pelo amor de Deus, não precisa. Eu vou pagar e ir embora. Você passou por uma coisa terrível agora. Senhor, eu sou profissional. Eu prometi que ia lavar o seu carro. Eu vou lavar. Senta lá no banquinho. Eu termino rapidinho. O dono do Fiat Uno, comovido, sentou. Joaquim pegou a mangueira de novo. Voltou a lavar o carro, como se nada tivesse acontecido. Os outros lavadores ficaram olhando. E pensavam, que homem é esse? Eles não imaginavam, gente, que aquele homem era o dono da rede inteira. Que aquele homem tinha R$ 180 milhões no banco. Que aquele homem podia comprar 1000 Mercedes-Benz AMG vermelhas e ainda ter dinheiro sobrando. Eles só viam um velho lavador de carros nordestino, com camiseta furada, lavando um Fiat Uno depois de ser humilhado. E era exatamente isso que Joaquim queria que eles vissem. Enquanto Joaquim terminava de lavar o Fiat Uno, a Stephanie tinha postado o vídeo nos stories dela. Stories de 24 horas. Que aparecem pros 100 mil seguidores dela.
Com a legenda: quando seu boyfriend ensina o velho a lavar carro corretamente, kkkk Mercedes, nem todo mundo tem o privilégio de ver de perto, né? Hahaha, e uns emojis de fogo, de risada, de salto alto. Stephanie achava que era engraçadíssimo. Os seguidores começaram a reagir. Alguns deram like. Alguns mandaram emojis de risada. Mas a maioria ficou em silêncio, constrangida. E uns 3 comentários começaram a aparecer. Stephanie, isso é constrangedor. Para com isso. Que humilhação. Vergonha alheia. Vocês são patéticos. Tô deixando de te seguir. Mas Stephanie ignorou. Ela estava convencida de que era conteúdo viral. Foi quando uma das pessoas que viu o story era uma estudante de medicina em São Paulo. Era a Carolina. Carolina Bezerra dos Santos. A neta do seu Joaquim. Sim. A neta dele. Carolina tinha 22 anos. Era filha da Patrícia, a filha mais velha do Joaquim. Tava no 5º ano de medicina, na USP. Bolsa de estudos, mas não por necessidade. Porque o avô insistia em que ela passasse no vestibular por mérito. Carolina seguia a Stephanie no Instagram. Como muitos jovens da idade dela, seguia influencers por curiosidade, não por admiração. Ela estava na biblioteca da faculdade, dando uma pausa nos estudos. Abriu o Instagram. E viu o story da Stephanie. E reconheceu, na cena, o avô. Reconheceu na hora. Aquele boné velho. Aquela camiseta furada. Aquele chinelo de dedo. Era ele. Sem dúvida. Carolina sentiu o sangue ferver, mas se segurou. Salvou o vídeo no celular. Anotou o perfil da Stephanie. Tirou print de tudo. Depois ligou para a mãe. Mãe, eu preciso te mostrar uma coisa. Sobre o vovô. Carolina, o que aconteceu? Tá tudo bem? Onde tá ele? Tá tudo bem agora, mãe. Mas eu preciso que a senhora veja. E eu vou mandar pro tio Renato também. E pra Ana. E pra todo mundo da família. Filha, o que houve? Mãe, humilharam o vovô. No lava-jato dele. Um playboy com um influencer. Sem saber quem ele é. Tem vídeo, mãe. A própria namorada gravou e postou. Patrícia ficou em silêncio um momento. Carolina, escuta. Não fala nada pro seu avô. Não conta nada. Você sabe como ele é. Ele vai dizer, deixa pra lá. E não é pra deixar pra lá. Eu sei, mãe. E eu já tenho uma ideia. Que ideia? Mãe, eu vou descobrir quem é esse cara. Eu vou descobrir tudo sobre ele. E a gente vai mostrar pro vovô. Aí o vovô decide o que fazer. Mas a gente vai ajudar. Filha, faz isso com cuidado. Mãe, eu sou neta dele. Eu sei como agir. Confia em mim. E Carolina, naquela mesma tarde, começou a investigar. Em 2 horas, ela já tinha descoberto quem era o Ricardo, onde ele morava, onde ele trabalhava antes, rede de academias, que ele tinha pedido demissão 2 semanas antes, que tinha uma entrevista no dia seguinte. E o nome da empresa onde ele ia fazer a entrevista. Mercedes-Benz da Aricanduva. Carolina quase derrubou o celular. Porque ela sabia, gente. Ela sabia que o avô era sócio dessa concessionária. 40%. E que ele era o presidente do conselho. E que ele ia estar lá no dia seguinte, decidindo a contratação do novo diretor regional. Carolina abriu um sorriso enorme, pegou o celular. Ligou para a mãe, pro tio, para a avó, e para mais uma pessoa especial, o avô. Mas no caso do avô, ela não falou tudo, falou parte. E essa parte ia mudar o destino do Ricardo Monteiro Lacerda. Para sempre. Enquanto a Carolina investigava, o Ricardo e a Stephanie estavam jantando. Restaurante chique. Itaim Bibi. Conta de R$ 1.000 pros dois que o Ricardo ia pagar com o cartão de crédito praticamente estourado.
Eles riam. Stephanie mostrava o story pro Ricardo, pelo celular dela. Amor, olha quantas visualizações. 60.000, em 2 horas. Stephanie, você é demais. Tô viralizando junto com você. Ha ha ha. Olha, alguns idiotas reclamando. Esse aqui, ó. Vocês são patéticos. Ha ha ha. Coitado, deve ser pobre, com inveja. Ha ha ha. Deixa esse povo pobre. A gente tá no topo. Eles que se conformem. Stephanie tomou um gole do vinho que tinha custado R$ 400 a garrafa. Ela suspirou contente. Amor, a gente combina demais. A gente é o casal do ano. Imagina só, com a sua promoção amanhã, a gente vai poder comprar uma casa em Alphaville. Vamos morar perto dos famosos. Stephanie, fica calma. Eu ainda não fui contratado. É só uma entrevista. Mas amor, você é o cara. Você é gente nascida na elite. Eles vão contratar 40.000 de salário, no mínimo. Mais bônus. A gente vai chegar tranquilo nos 500.000 por mês. Ricardo sorriu, mas no fundo, ele estava nervoso. Porque ele sabia que não tinha sangue azul. Sabia que o pai tinha falido. Sabia que ele estava no fio da navalha. Aquela entrevista era a única chance dele. Se ele não passasse, ia ter que vender a Mercedes. Voltar a alugar apartamentos simples. Perder a Stephanie, porque ele sabia que ela só estava com ele pelo dinheiro que ele aparentava ter. Stephanie, preciso te falar uma coisa. Pois não, amor. Olha, eu te amo. Sério mesmo. Ai, amor, eu também te amo. Mas eu queria saber. Se eu não passasse na entrevista amanhã, se eu não tivesse esse salário gigante, você ainda estaria comigo? Stephanie riu. Aquela risada que ela achava charmosa, mas que era estranha. Amor, deixa de falar bobagem. Claro que estaria. Mas os olhos dela traíram. Por 1 milésimo de segundo, ela hesitou. E Ricardo viu. Mas ele preferiu não enxergar. Sorriu. Pagou a conta de R$ 1.000. Foram embora. Naquela noite, ele dormiu com a Stephanie num hotel 5 estrelas, que ele tinha reservado 2 dias antes. Custou R$ 2.000. Mas ele não conseguiu dormir. Ficou pensando na entrevista do dia seguinte. Enquanto Ricardo perdia o sono no hotel, seu Joaquim chegava em casa. Vila Carrão. Casa simples de 3 quartos. Dona Marlene esperando na sala, com café passado. Joaquim entrou. Marlene viu a cara dele. Joaquim, o que houve? Você tá com um rosto estranho. Marlene, hoje aconteceu uma coisa no Lava Jato. Conta. Joaquim contou. Tudo. Da Mercedes. Do Ricardo. Da Stephanie. Da humilhação. Da nota de R$ 20. Marlene ouviu calada, com cara de quem estava prestes a explodir. Joaquim, você vai me dizer que vai deixar pra lá. Marlene, eu nunca deixo pra lá. Eu só ajo na hora certa. Joaquim, o que você tá pensando? Joaquim tirou a nota de R$ 20 do bolso. Colocou na mesa. Marlene, essa nota é a evidência. Aquele rapaz não sabe quem eu sou. Não sabe que eu sou dono do Lava Jato. E não sabe que eu também sou dono da Mercedes-Benz da Aricanduva. Joaquim, você não tá falando sério. Tô. Marlene, hoje à tarde, depois do incidente, eu liguei pro Geraldo, o diretor da concessionária. Pedi para ver a lista de candidatos para a entrevista do diretor regional. E adivinha o nome que estava na lista de amanhã? Pelo amor de Deus, Joaquim. É ele? É ele, Marlene. Ricardo Monteiro Lacerda. 32 anos. Filho do Dr. Roberto Lacerda. Aquela construtora que faliu há 3 anos. Marlene ficou de boca aberta. Joaquim, mas Joaquim,
Que coincidência absurda. É um sinal do universo, Joaquim. Você vai amassar aquele moleque amanhã. Marlene, calma. Eu não vou fazer nada movido por vingança. Eu vou fazer uma coisa pensada. Mas Joaquim, o que você vai fazer? Joaquim sorriu. Aquele sorriso enigmático dele. Marlene, vou te dizer uma coisa. Esse rapaz fez uma maldade comigo. Mas ele fez muito mais maldade com ele mesmo. Porque ele não percebe quem ele virou. E amanhã eu vou dar uma lição pra ele que ele nunca vai esquecer. Uma lição de vida. Mas não de vingança. De educação. De redenção, talvez. Como assim, Joaquim? Marlene, você vai ver. Você vai ver. Marlene ficou esperando. Mas Joaquim não disse mais nada. Foi tomar banho. Foi dormir. E enquanto ele dormia tranquilo, lá no Hotel 5 Estrelas, Ricardo virava na cama. Sem fazer ideia de que em poucas horas ele ia ter a maior surpresa da vida dele. Uma surpresa que ia mudar tudo. Minha gente, vocês acreditam? Que sorte ruim a do Ricardo. Ou sorte boa, depende do ponto de vista, né? Eu acho que é justiça. Olha, eu já trabalhei numa empresa onde o dono era humilde. E eu vi uma situação parecida acontecer. Um cliente arrogante humilhou um funcionário antigo, sem saber que aquele funcionário era amigo do dono. Resultado? O cliente perdeu o contrato no dia seguinte. Quem aí já viu uma situação dessas? Conta pra mim. E continua comigo. Vem comigo. Que a coisa vai esquentar. Sábado, 7 da manhã. Ricardo acordou ansioso. Tomou banho. Vestiu o terno cinza que ele tinha comprado especialmente. Camisa branca. Gravata azul marinho. Cinto de couro italiano. Stephanie ainda dormia no hotel. Ele se olhou no espelho. Ajeitou o cabelo. Passou o perfume caro. Pegou o relógio Patek Philippe falso. Colocou no pulso. Sorriu pro próprio reflexo. Tava se sentindo invencível. Saiu do hotel. Pegou a Mercedes AMG vermelha que tava no estacionamento. Foi pra concessionária Mercedes-Benz da Aricanduva. Chegou às 8h40. 20 minutos antes do horário. Estacionou a Mercedes em frente. De propósito. Para todo mundo ver que ele já tinha uma Mercedes. Que ele já fazia parte daquele mundo. Entrou no salão da concessionária. Apresentou-se na recepção. Bom dia. Sou Ricardo Monteiro Lacerda. Tenho entrevista com a diretoria às 9. A recepcionista, uma moça simpática chamada Aline, sorriu. Bom dia, senhor Lacerda. Por favor, aguarde naquela sala de espera. Vão te chamar. Ricardo sentou na sala de espera. Cruzou as pernas. Pegou uma revista da Forbes para parecer ocupado. Mas no fundo, ele estava nervoso. Olhou pro relógio falso. 8:55. Olhou para a rua, pela janela. E viu, no estacionamento, 3 carros chegarem. Carros de marca. Cadillac, BMW, Audi. Os entrevistadores chegando. Ricardo respirou fundo. Ajustou a gravata. Foi quando a Aline veio até ele. Senhor Lacerda, podem te receber agora. Por favor, me acompanhe. Ricardo se levantou. Seguiu a Aline. Passaram pelo corredor. Pelos escritórios. Pelos vendedores no salão. Aline parou em frente a uma porta. Bateu 2 vezes. Abriu. Senhores, o candidato Ricardo Lacerda chegou. Pode entrar, Ricardo. Seja bem-vindo. Ricardo entrou. Os olhos dele se acostumaram com a luz. Era uma sala grande. Sala de reunião. Mesa de mogno. Cadeiras de couro. Tinha 5 pessoas sentadas na mesa. O Geraldo, o diretor da concessionária. Ricardo conhecia ele de uma reunião anterior. Mais 3 pessoas que Ricardo não conhecia. 2 homens e uma mulher. E um 5º homem, sentado bem no canto da mesa. Mas esse 5º homem, ele estava de costas para a porta. Olhando pela janela.
Como se não tivesse percebendo o Ricardo entrando. Vestia um terno escuro, mas tinha uma coisa estranha. Pareciam mais ombros largos do que de um executivo de escritório. Geraldo se levantou. Cumprimentou Ricardo. Sorrisos, apertos de mão, apresentações dos outros três. Tudo cordial. Aí Geraldo apontou para o homem que estava de costas. E esse aqui, Ricardo, é o sócio majoritário da concessionária. Presidente do conselho. Senhor Joaquim Bezerra dos Santos. O quinto homem se virou. Devagar. Olhou pro Ricardo. E Ricardo? Ricardo sentiu o sangue gelar. Era o velho do Lava Jato. Era o velho que ele tinha humilhado 24 horas antes. Que ele tinha coberto de lama. Para quem ele tinha jogado a nota de R$ 20 no chão. Mas agora esse mesmo velho não tava de camiseta furada. Não tava de bermuda. Não tava de chinelo. Tava de terno preto. De camisa branca. De gravata vermelha. Cabelos brancos penteados. Barba parada. Era a mesma pessoa. Era ele. Ricardo abriu a boca. Mas não saiu som. Ele tentou de novo. Saiu um sussurro. Senhor, senhor. Joaquim? Joaquim sorriu, aquele sorriso calmo, mansinho, e falou com aquela voz suave dele: Bom dia, Ricardo. Senta, por favor. A entrevista vai começar. Ricardo sentou, as mãos dele tremendo, o suor escorrendo pela têmpora. A boca dele estava seca. Tão seca que parecia papel. Ele olhou para os outros entrevistadores. Eles olhavam para ele. Sem expressão. Esperando. Eles não sabiam, gente. Os outros entrevistadores não sabiam do incidente. Joaquim tinha planejado tudo. Joaquim abriu uma pasta. Tirou o currículo do Ricardo. Folheou, como se fosse a primeira vez vendo. Bom, Ricardo, currículo bonito. Vamos começar pelo básico. Por que você quer trabalhar conosco? Ricardo engoliu em seco. Tentou recuperar a postura. Tentou fingir que estava tudo bem. Eu acredito muito na marca Mercedes-Benz. É uma marca de excelência. Eu quero contribuir com meu conhecimento de mercado. Ricardo gaguejava. Não conseguia se concentrar. Joaquim acompanhava. Sem nenhum vestígio de raiva no olhar. Só com aquela calma. Os outros entrevistadores fizeram perguntas. Sobre experiência. Sobre liderança. Sobre vendas. Ricardo respondeu como conseguiu. Mal. Toda hora ele olhava pro Joaquim, esperando. Esperando o quê? Esperando o tapa. Esperando o golpe. Esperando ser expulso da sala. Mas Joaquim só ouvia. Tomava nota. Fazia uma ou outra pergunta. 40 minutos depois, Geraldo encerrou. Bom, Ricardo, eu acho que cobrimos os pontos principais. Vamos te dar uma resposta na semana que vem. Algum de vocês tem mais alguma pergunta? Os outros 4 entrevistadores balançaram a cabeça. Não, Joaquim levantou o dedo. Eu tenho. Mas é uma conversa em particular. Posso falar a sós com o candidato? Claro, doutor Joaquim. Nós vamos sair, tomar um café. Os outros 4 saíram. A porta fechou. Sobrou só Joaquim e Ricardo na sala. Ricardo estava pálido. Tremendo. Sem saber se ia ser despedido. Se ia ser denunciado. Se ia ser processado. Joaquim olhou para ele. Em silêncio. Por uns segundos. Depois falou. Calmo. Sem raiva. Ricardo, me reconhece? Sim, senhor. De onde? Do Lava Jato. Ontem. Você se lembra do que aconteceu, Ricardo? Ricardo abaixou a cabeça. Senhor, eu não sabia quem o senhor era. Eu peço perdão.
De coração. Ricardo, você não pediu perdão ontem. Você pediu desculpas só agora porque você descobriu que eu sou o dono dessa concessionária. Não é? Silêncio. Ricardo não soube responder. Olha, Ricardo. Eu vou te perguntar uma coisa. Por que você fez aquilo, ontem? Por que você humilhou um velho lavador de carros? Por que você jogou a nota de R$ 20 no chão? Senhor, eu não sei. Foi por brincadeira. Eu não tava pensando. Brincadeira, Ricardo? Brincadeira é quando os dois lados riem. Eu não tava rindo. Os meus colegas no Lava Jato não estavam rindo. Quem estava rindo? Só você e a sua namorada. Senhor, Ricardo. Você sabe quem é a Stephanie de verdade? Ricardo franziu a testa. Como assim, senhor? Joaquim tirou do bolso uma pasta. Abriu. Tirou umas fotos. Empurrou para Ricardo. Olha. Eu mandei a minha neta investigar ela essa noite. Em 2 horas, ela descobriu tudo. Ricardo pegou as fotos. Olhou. E o queixo dele caiu. Nas fotos tinha Stephanie dos Santos, em vários hotéis 5 estrelas. Com homens diferentes. Cada foto, um homem. Stephanie dos Santos, num pacote de turismo barato para Maceió. Com um cara mais velho que ela. Esse cara dava o dinheiro do pacote para ela. Stephanie dos Santos, num apartamento simples no Bom Retiro. Onde ela realmente morava. Quarto e sala. R$ 700 de aluguel. Stephanie dos Santos com a empregada doméstica brigando na portaria de um prédio chique. Porque a empregada estava acusando ela de não pagar conta. Stephanie dos Santos, num bar de Belém. Saindo com um turista alemão. Faz 6 meses. E o mais grave, gente, Stephanie dos Santos, num cartório. Casada com um homem chamado Diego, há 2 anos. Sim. Casada. Stephanie era casada. Diego era um vendedor de uma loja de eletrodomésticos. Ganhava R$ 3.000 por mês. Morava no Capão Redondo. Stephanie não morava com ele, mas era casada, legalmente. E ele não sabia que a esposa dele tinha namorado. Ricardo ficou olhando para as fotos. As mãos dele tremendo. Joaquim continuou. Ricardo, a Stephanie é uma golpista. Ela namora você só pra postar nos stories. Para ganhar seguidores. Para ostentar. E você é um dos vários caras que ela tá namorando ao mesmo tempo, sem saber. Ricardo soltou um soluço. Não era choro. Ainda não. Mas era a beirinha do choro. Senhor, isso é verdade? Verdade comprovada, Ricardo. Minha neta é estudante de medicina, mas ela tem talento para investigação. Ela achou tudo isso em 2 horas. Ela cruzou redes sociais, fez busca reversa de imagem, conseguiu informações do cartório. Ricardo botou a mão no rosto. Mas eu pedi ela em namoro. Eu falei que amava ela, Ricardo. E ela aceitou pelo dinheiro que você aparentava ter. Ela achou que você era rico. Igual ela achou de vários outros. Ricardo começou a chorar. Mas o choro dele era complicado, gente. Não era choro só de mágoa da Stephanie. Era choro de tudo. Da humilhação do dia anterior, da entrevista que ele tinha destruído, da vida de mentira que ele estava levando. Era choro de quem estava percebendo, pela primeira vez na vida, que estava no chão. Senhor Joaquim, eu errei tanto. Joaquim ficou em silêncio. Esperou ele chorar um pouco. Depois falou. Suave. Ricardo, eu vou te contar uma coisa sobre a minha vida. Quando eu tinha 30 anos, eu fui muito parecido com você. Ricardo levantou a cabeça. Eu não tinha dinheiro para ser ostentador.
Mas eu tinha a mesma soberba que você. Eu olhava para os outros nordestinos que vinham para São Paulo e pensava, esses ficaram para trás. Esses são fracassados. Eu não sou igual a eles. Eu humilhava. Eu pisava. O senhor? Eu, Ricardo. Eu mesmo. E sabe o que aconteceu? Um dia, no meu primeiro lava-jato, um homem chegou. Era um senhor. De terno. Veio para lavar a BMW dele. Eu, sem saber quem ele era, fui grosso. Tratei mal, falei para ele esperar mais tempo, mesmo tendo carros depois dele que eu lavei na frente. E esse senhor era o gerente de um banco onde eu queria pegar empréstimo para abrir o segundo lava-jato. Tava na fila de espera 2 meses. Quando ele me reconheceu no banco, ele negou o empréstimo. Falou para mim, senhor Joaquim, eu lembro do senhor. O senhor não trata pessoas com respeito. Eu não vou emprestar dinheiro para alguém assim. Meu Deus, Ricardo, eu cheguei em casa naquele dia, chorei feito criança. Conversei com a minha mulher, ela me deu um sermão. E eu mudei. Naquele dia, eu mudei. Tinha 30 anos. Era a hora certa de mudar. Joaquim olhou pro Ricardo, profundo. Ricardo, você tem 32 anos. Ainda dá tempo. Mas só dá tempo se você mudar de verdade. Não por causa do dinheiro. Não por causa do emprego. Por causa de quem você quer ser. Senhor, eu vou mudar. Ricardo, eu não tô te perdoando. Ricardo arregalou os olhos. Mas, senhor, eu não tô te perdoando porque você não pediu perdão verdadeiro ainda. Você pediu desculpa porque eu sou rico. Quando você pedir perdão sem saber se eu sou rico ou pobre, aí eu perdoo. Aí eu sei que é de coração. Senhor, eu peço perdão de verdade. Mesmo que o senhor fosse um lavador de carros sem nada. Eu errei. Eu errei muito. Joaquim olhou para ele. Por uns segundos. Talvez você esteja começando a entender, Ricardo. Joaquim se levantou. Foi até o canto da sala. Pegou uma garrafa d'água. Encheu um copo. Deu pro Ricardo. Bebe. Você precisa. Ricardo bebeu. As mãos ainda tremendo. Senhor, o que vai acontecer comigo agora? Joaquim sentou de novo. Olhou pro Ricardo. Ricardo, vou te dizer o que eu decidi. Primeiro, você não vai trabalhar nessa concessionária. Você não tem o perfil para ser diretor regional. Não pelo currículo. Pelo caráter. Eu entendo, senhor. Segundo, você vai cumprir uma pena. Uma pena que eu mesmo vou definir. Não é processo. Não é polícia. É uma coisa só entre eu e você. Que pena, senhor. Joaquim sorriu, mas dessa vez foi um sorrisinho mais firme, quase austero. Ricardo, você vai trabalhar como lavador de carros. No mesmo lava-jato onde você me humilhou ontem. Por 6 meses. Recebendo o salário mínimo. Lavando todo tipo de carro. Tratando todo cliente com respeito. Sem reclamar. Sem se queixar. Ricardo arregalou os olhos. Senhor, lavador de carros. Mas meu pai, seu pai já tá falido, Ricardo. Não tem mais imagem para preservar. E você precisa aprender. Você precisa entender, com o corpo, o que é trabalhar 8 horas por dia, ajoelhado no chão, esfregando o pneu de carros dos outros. Você precisa entender o que é ser tratado como inferior. Para você nunca mais tratar ninguém assim. Senhor, eu não consigo. Eu sou da elite, você não é da elite, Ricardo. Você nasceu filho de empresário e seu pai faliu. Isso te tirou de qualquer elite. Você é igual a todo mundo agora. E eu tô te dando uma chance de aprender o que ninguém te ensinou. Ricardo abaixou a cabeça. Ricardo, se você fizer isso, no fim dos 6 meses, eu vou te oferecer um emprego de verdade. Não na Mercedes-Benz. Na nossa rede de lava-jatos. Como gerente operacional. Salário de R$ 15.000 por mês.
Com benefícios. Carro da empresa. Bônus de produtividade. 15 mil, mas senhor, eu tava esperando 40 mil aqui. Ricardo, você quer continuar pensando em números, ou você quer recuperar a sua dignidade? Os 40 mil que você queria são para alimentar a Stephanie e o seu ego. Os 15 mil que eu tô oferecendo são para você reconstruir a sua vida. Você decide. Ricardo ficou em silêncio. Pensando. Senhor, eu aceito a punição. Mas eu tenho uma dúvida. Pode falar. Senhor, por quê? Por que o senhor tá fazendo isso por mim? O senhor deveria me odiar. O senhor deveria me jogar na rua. Por que o senhor tá me dando uma chance? Joaquim suspirou. Olhou pela janela. Ricardo, porque eu acredito em segundas chances. Porque alguém me deu uma quando eu mais precisei. Porque eu não quero ficar marcado na sua memória como o velho que destruiu a sua vida. Quero ficar marcado como o velho que te ajudou a construir uma nova. Os olhos de Ricardo encheram de lágrima de novo. Senhor, eu não mereço. Ninguém merece, Ricardo. Graça não é mérito. É graça. Você só tem que aceitar. Ricardo balançou a cabeça. Eu aceito, senhor. Aceito. Os 6 meses. Tudo. Ótimo. Você começa segunda-feira. 7 da manhã. Mesmo lava-jato. O Kleber vai ser seu supervisor. O Kleber? É aquele lavador que tava lá ontem. Que viu você me humilhando. Ele vai ser seu chefe nos próximos 6 meses. Ricardo gelou, mas balançou a cabeça. Tá, eu aceito. Mais uma coisa, Ricardo. Pois não, senhor. A Stephanie. Você precisa terminar com ela. Hoje, pelas razões certas. Não por causa do que eu te falei. Pelo que ela é. Por respeito a si mesmo. Vou terminar, senhor. E mais. Você vai contar a verdade. Pro seu pai. Tudo o que aconteceu. Que você não passou na entrevista. Que você vai trabalhar como lavador de carros por 6 meses. Que você quebrou a cara. Para ele saber que você quer mudar. Mas senhor, meu pai vai ter um infarto. Seu pai já teve um infarto da vida dele, Ricardo. Você não pode protegê-lo eternamente da realidade. Conta a verdade. É o que ele precisa. Ricardo balançou a cabeça. Lentamente. Tá. Eu conto. Bom. Vai. Vai resolver a sua vida. Segunda-feira, 7 da manhã. Eu vou estar te esperando. Ricardo se levantou. Saiu da sala. Devagar. Como se as pernas estivessem pesadas. Os outros 4 entrevistadores estavam no corredor. Esperando. Ricardo passou por eles. Não olhou, não cumprimentou. Saiu da concessionária. Sentou no banco do motorista da Mercedes. Ficou olhando pro volante. E aí ele baixou a cabeça. E começou a chorar de verdade. Choro de quem perdeu tudo. Mas também, choro de quem, talvez, tivesse acabado de ganhar tudo. Só que ainda não percebia. Minha gente, vocês estão sentindo isso? Esse poder do perdão? Essa coragem do Joaquim de dar uma segunda chance? Eu fico arrepiada. Sério. Porque isso, gente, é justiça com misericórdia. Não é vingança. É lição. Eu acho lindo isso. E quem aí já recebeu uma segunda chance na vida? Já recebeu uma oportunidade quando todo mundo achou que não merecia? Comenta aí pra mim. Vamos continuar. Ricardo dirigiu Vermelha de volta pro Hotel 5 Estrelas. Stephanie estava acordada. Tomando café da manhã na cama. Filmando stories. Quando o Ricardo entrou, ela percebeu na hora que algo estava errado. Amor, você tá com a cara estranha. A entrevista foi bem? Stephanie, eu preciso conversar com você. O que houve, amor? Stephanie, vou terminar com você.
Ela parou de mastigar. O quê? Vou terminar. Eu sei tudo, Stephanie. Eu sei que você é casada com o Diego. Eu sei que você namora outros caras. Eu sei que você só tá comigo pelo dinheiro que eu finjo ter. Stephanie abriu a boca. Tentou negar. Amor, isso é mentira. Quem te falou isso? Eu te amo, amor. Stephanie, eu tenho fotos. Tenho prova. E o pior é que eu nunca devia ter te dado atenção. Você foi conveniente pra mim. Você ostentava pra você. Eu ostentava pra mim. A gente tava num teatro juntos. Mas o teatro acabou. Ricardo, vamos conversar. Eu posso explicar. Stephanie, mais uma coisa. Eu não passei na entrevista. Eu vou trabalhar como lavador de carros por 6 meses. Salário mínimo. Como uma punição. Por uma maldade que eu fiz. Stephanie olhou para ele. Como se ele tivesse maluco. O quê? Lavador de carros? Ricardo, você enlouqueceu? Não, Stephanie, eu acordei. Pela primeira vez na vida. Mas amor, e o nosso futuro? E Alphaville? E Stephanie, era tudo mentira. O meu pai faliu. Eu não tenho dinheiro. A Mercedes é dele. E ele tem que vender, em uma semana. Eu não tenho nada, Stephanie. Os olhos da Stephanie ficaram vazios. Por uns segundos. Depois ela mudou totalmente. Pegou o celular. Mandou uma mensagem rapidamente. Levantou da cama. Tá. Tudo bem. Eu peço um Uber. Daqui a pouco vai pegar minhas coisas no apartamento, viu? Espera. Sem se despedir. Sem dizer nada mais, Stephanie pegou as coisas dela. Saiu do hotel. Ricardo ficou ali, sozinho no quarto. E ele sentiu uma coisa estranha. Não foi alívio. Não foi tristeza. Foi liberdade. Aquele relacionamento tinha sido uma prisão. Uma prisão de aparências. E ele tinha sido libertado. Ele saiu do hotel também. Devolveu o relógio falso no Bom Retiro. Vendeu a roupa da entrevista de volta na loja, com prejuízo. Ligou pro pai. Marcou de almoçar com ele no apartamento simples onde os pais moravam agora. E foi pra lá, pra contar a verdade. A verdade toda. Ricardo chegou no apartamento dos pais. Apartamento simples. 70 metros quadrados. Em Vila Mariana. Doutor Roberto, o pai, abriu a porta. 70 anos. Cabelo branco. Mais magro do que antes. Mãe dele, Dona Helena, 65 anos, estava fazendo macarrão na cozinha. Comida de pobre. Mas comida feita com amor. Pai e filho sentaram no sofá. Filho, e a entrevista? Ricardo respirou fundo. Contou tudo. Sobre o Lava Jato. Sobre a humilhação. Sobre a Mercedes. Sobre a Stephanie. Sobre a entrevista. Sobre o Joaquim. Sobre os 6 meses. Doutor Roberto ouviu calado. Quando Ricardo terminou, Roberto não disse nada por uns segundos. Depois ele falou: Filho, eu queria te contar uma coisa. Pai. Quando eu tinha 30 anos, e a minha construtora começou a crescer, eu fiz coisas parecidas com você. Como assim, pai? Eu humilhei pessoas, Ricardo. Eu pisei em pedreiros, mestres de obras, encanadores, eletricistas. Eu achava que eu era melhor que eles, porque eu tinha estudado, porque eu tinha CNPJ, porque eu tinha cliente classe A. Pai, o senhor. Eu, Ricardo. E quando a minha construtora faliu, 3 anos atrás, eu pensei muito sobre isso. E sabe o que eu cheguei à conclusão? O quê, pai? Eu cheguei à conclusão que a minha falência foi castigo. Pelo que eu fiz. Por humilhar tantas pessoas. Por achar que eu era especial. A vida me ensinou a duras penas que eu não era. Que eu era igual a qualquer um. Que sem dinheiro eu era nada. Aos olhos de muita gente, pelo menos. Ricardo olhou pro pai. Os olhos dele encheram de lágrima. Pai, eu fui malcriação contigo. O senhor caiu. E em vez de eu ficar do seu lado, eu fiquei brigando contra a sua decisão.
Brigando para continuar tendo Mercedes. Brigando para namorar gente da elite. Pai, eu fui um idiota. Filho, todos somos. Todos somos. Mas você ainda tá em tempo, Ricardo. Você tem 32 anos. A vida tá começando. Esses 6 meses vão te ensinar mais do que 5 diplomas universitários. Mas pai, lavador de carros. Lavador de carros é trabalho digno, filho. Mais digno que muito empresário ladrão por aí. Você vai ver. Você vai conhecer pessoas. Vai aprender o valor do trabalho. Vai aprender o valor do dinheiro. Vai aprender o valor de você mesmo. Doutor Roberto se aproximou. Abraçou o filho, apertado. Filho, eu tô orgulhoso de você. Pai, mas eu falei na entrevista. Eu fui humilhado. Eu vou trabalhar como lavador. Como o senhor pode estar orgulhoso? Porque você contou a verdade pra mim. Porque você tá disposto a mudar. Por que você não fugiu? Por que você não inventou desculpas? Isso, Ricardo, é mais valor do que ostentar uma Mercedes. Muito mais. Ricardo abraçou o pai de volta. Chorou. Dona Helena entrou na sala. Os dois sentaram para almoçar. Macarrão. Salada. Suco de fruta. Aquele almoço, gente, aquele almoço foi o melhor almoço da vida do Ricardo. Não pela comida, pela companhia, pela paz, pela reconexão com quem ele era de verdade. Segunda-feira, 6:30 da manhã, Ricardo chegou no Lava Jato, de camiseta velha, De bermuda jeans. De chinelo de dedo. Roupa do pai que tinha sobrado em casa. Do tempo em que Dr. Roberto era jovem. Os outros lavadores estavam chegando. Kleber, Antônio, mais 2. Quando viram o Ricardo, ficaram parados. Kleber se aproximou. Você é o Ricardo? O cara que sou eu, Kleber. Vim trabalhar, por 6 meses, pelo salário mínimo. O senhor Joaquim me explicou tudo. Kleber não soube o que dizer. Olhou para os outros lavadores. Eles olharam para ele. Kleber acabou rindo. Daquele tipo de riso constrangido. Tá. Tá. Pelo menos é um castigo justo. Pega aí a esponja. Vem comigo. Kleber deu a esponja pro Ricardo. E ali começaram os 6 meses do Ricardo. Os primeiros dias, gente, foram horríveis. Ele não sabia esfregar pneu direito. Ele se machucou. Ele molhou a roupa toda. Os clientes reclamaram dele. Kleber, com paciência misturada com diversão, ensinou. Ricardo tinha que aprender. Tinha que lavar 40 carros por dia. Tinha que tratar todo mundo com respeito. Tinha que aguentar o sol, a chuva, o frio. E aos poucos, o Ricardo foi mudando. Os colegas começaram a respeitá-lo. Porque ele trabalhava a sério. Porque ele não reclamava. Porque ele aceitava os erros e melhorava. O Antônio virou amigo dele. Convidou ele para churrasco em casa. No bairro humilde onde morava. Numa kitnet. Ricardo foi. E ali, naquele churrasco modesto com cervejas Brahma e linguiça simples, Ricardo descobriu uma coisa que ele nunca tinha descoberto na vida. Felicidade verdadeira. Sem ostentação. Sem aparências. Sem pose. Só pessoas honestas. Pessoas que trabalham. Pessoas que riem. Pessoas que ajudam. Ele conheceu a Mariana, irmã do Antônio. 28 anos. Auxiliar de farmácia. Estudante de direito à noite, em faculdade privada barata. Mariana era bonita. Não tinha o glamour da Stephanie. Mas tinha um sorriso verdadeiro. Tinha conversas profundas. Os dois começaram a se gostar, devagar.
E sem ele se dar conta, 3 meses depois de começar a trabalhar como lavador, Ricardo tinha a coisa mais valiosa que ele tinha tido em vida. Amigos verdadeiros. Uma namorada que gostava dele pelo que ele era. Um pai que tinha se reaproximado. E um propósito. Minha gente, vocês estão sentindo essa transformação? Esse rapaz, que era um playboy arrogante, virando uma pessoa normal? Uma pessoa boa? É lindo, gente. É lindo demais. Eu adoro essas histórias de redenção, porque nos lembram que as pessoas podem mudar. Que ninguém é definido pelo pior dia da vida. Mas tem mais. Tem muito mais. Vem comigo, que a coisa vai ficar ainda mais bonita. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Para falar da Stephanie. Quando Ricardo terminou com ela, no hotel, ela pegou o Uber e foi pro apartamento dela. No Bom Retiro. Aquele apartamento simples de quarto e sala. Ela estava furiosa, mas mais do que furiosa, estava preocupada. Porque o esquema dela estava começando a desabar. O Ricardo era a fonte principal de conteúdo de luxo pros stories dela. Sem ele, ela não tinha como manter a imagem de namorada de playboy. Mas tinha mais. A Stephanie devia muito dinheiro. Cartões de crédito estourados. Empréstimos com amigas. Restaurantes onde ela ainda não tinha pago contas. Tudo somava uns 80 mil reais. Ela estava dependendo do Ricardo conseguir aquele emprego de 40 mil reais por mês para ela conseguir pagar tudo. Agora, sem o Ricardo, sem o salário, sem o teatro, ela estava ferrada. Foi quando o telefone dela tocou. Sábado à noite. Era o Diego. O marido dela. Stephanie atendeu, achando que era para perguntar como ela estava. Oi, Diego. Stephanie. Eu preciso falar com você. Pois não. Stephanie, eu sei de tudo. Ela engoliu em seco. Como assim, Diego? Stephanie, eu sei do Ricardo. Eu sei dos outros. Eu sei das viagens. Eu sei de tudo. Faz uns 3 meses que eu desconfiei. Contratei um detetive particular. Tenho fotos. Tenho áudio. Tenho tudo. Stephanie ficou em silêncio. Mas Diego, eu posso explicar. Stephanie, eu vou pedir o divórcio. Litigioso. Pedindo a separação de bens e indenização por danos morais. Meu advogado já preparou tudo. Você vai receber a citação na segunda-feira. Diego, espera. Vamos conversar. Não tem mais conversa, Stephanie. Você me humilhou. Você me usou para ter a aparência de casada na frente dos seus seguidores, enquanto vivia com outros. Eu sou pobre, mas eu tenho dignidade. Adeus. E Diego desligou. Stephanie ficou parada, olhando para a parede. Em 24 horas, ela tinha perdido o Ricardo, o Diego. E ia perder também a credibilidade quando o caso virasse público. Mas tinha pior, gente. Em 3 dias, alguém vazou as fotos das viagens que ela tinha feito com homens diferentes pros últimos 5 anos. Quem vazou? Carolina Bezerra dos Santos, a neta do Joaquim. Sim, ela vazou. Não foi vingança. Foi justiça poética. Carolina tinha mandado as fotos para alguns jornais de fofoca e para alguns perfis de denúncia no Instagram. Em 24 horas, a Stephanie tinha sido escrachada. Posts virais. Memes. Reportagens. A influencer que vivia de ostentação ao lado de homens diferentes a cada mês. Stephanie dos Santos, a golpista das redes sociais. Os seguidores começaram a abandonar. Em uma semana dos 100 mil, sobraram 15 mil. Os patrocínios cancelaram. As marcas pararam de pagar ela para fazer divulgação. Stephanie, em um mês, estava sem dinheiro. Sem patrocínio. Sem casa, porque foi despejada por não pagar aluguel. Sem amigos. Foi obrigada a voltar para Goiás. Para a casa dos pais. Para recomeçar do zero. Trabalhando como vendedora numa loja popular. Sem stories. Sem Mercedes. Sem nada.
A vida cobra, minha gente. A vida sempre cobra. 6 meses depois daquela tarde no Lava Jato, o Ricardo terminou o castigo. Os últimos meses ele tinha sido promovido para subgerente do Lava Jato, porque trabalhava bem demais, porque os clientes elogiavam ele. Porque os colegas respeitavam ele. Ele tinha perdido 8 quilos. Tinha ficado bronzeado. Mãos com calos. Mas tinha ganhado coisas que dinheiro não compra. Tinha ganhado o sorriso de manhã. Tinha ganhado amigos verdadeiros. Tinha ganhado a Mariana. E tinha ganhado o respeito dele mesmo. Numa segunda-feira, Joaquim apareceu no Lava Jato. Não de uniforme. De terno. De sapato social. Ricardo viu ele chegar. Largou a esponja. Foi até ele. Bom dia, senhor Joaquim. Bom dia, Ricardo. Já se passaram 6 meses. Já se passaram, senhor. Vamos conversar lá no escritório? Ricardo lavou as mãos. Trocou a camisa por uma blusa um pouco mais limpa. Foi com Joaquim para a sala administrativa do Lava Jato. Eles sentaram. Ricardo, primeiro eu queria parabenizar você, o Kleber, o Antônio, todos os funcionários daqui dizem maravilhas de você. Você se transformou, trabalhou sério, foi humilde, aprendeu. Senhor, eu sou eternamente grato. O Senhor mudou a minha vida. Não, Ricardo. Eu não mudei a sua vida. Você mudou. Eu só dei a oportunidade. Joaquim abriu uma pasta. Tirou um contrato. Ricardo, agora vamos falar do seu próximo passo. Lembra que eu te ofereci um cargo de gerente operacional? R$ 15.000 por mês? Lembro, senhor. A oferta tá de pé. Você aceita? Ricardo olhou para o contrato. Hesitou. Senhor, posso fazer uma pergunta? Pode. Senhor, esse cargo é no escritório? De terno? De sala com ar-condicionado? É sim. Por quê? Senhor, eu não sei se eu quero. Joaquim franziu a testa. Como assim, Ricardo? Senhor, eu gostei daqui. Eu gostei de trabalhar com os caras. Eu gostei de lavar os carros. Eu gostei de aprender de baixo para cima. Eu não quero voltar para um escritório. Eu queria continuar nessa área, mas talvez subindo. Pode ser, tipo, ser dono de um lava-jato? Ou gerente de um? Joaquim sorriu. Aquele sorriso largo que ele dava em momentos especiais. Ricardo, eu fiz a oferta antiga. Mas se você quer outra, eu posso fazer. Como assim, senhor? Ricardo, a gente tem um lava-jato pequeno em Santo André. Que tá sem gerente faz 3 meses. Faturamento mensal de uns R$ 80.000. Você quer assumir como gerente? Salário base 6.000. Mais comissões de 15% do lucro. Ricardo abriu um sorriso. Senhor, eu aceito. De coração. Ricardo, mais uma coisa. Em 3 anos, se você fizer um trabalho excepcional, a gente tem um plano. Eu te vendo a franquia desse lava-jato, com financiamento facilitado, para você ter o seu próprio negócio. Você se torna empresário. Aos poucos. Senhor, eu nem sei o que dizer. Não precisa dizer nada, Ricardo. Só me agradeça trabalhando duro. E tratando todo mundo com respeito. Pelo resto da sua vida. Ricardo se levantou, apertou a mão do Joaquim, e aí sem pensar abraçou. Joaquim retribuiu o abraço. Vai com Deus, Ricardo. E me visita de vez em quando. Visita o senhor toda semana, se for preciso. Ricardo saiu da sala. Voltou para a área de lavagem. E gritou para os colegas: Pessoal! Tá saindo cerveja amanhã à noite. Pago eu. Comemoração. Tô virando gerente em Santo André. Os colegas vibraram. Antônio veio abraçar. E todos comemoraram juntos. Aquela tarde no Lava Jato Simples da Aricanduva foi uma das mais felizes da vida do Ricardo Monteiro Lacerda. Mais feliz do que qualquer noite de balada em São Paulo.
mais feliz do que qualquer Mercedes-Benz dirigida. Porque aquela alegria era de verdade. Era a alegria de quem tinha caminhado um caminho difícil. E tinha chegado em algum lugar bom. Mas tem mais uma coisa nessa história, gente. Uma coisa que o Ricardo não esperava. Numa quarta-feira, 3 meses depois dele virar gerente em Santo André, o pai dele ficou doente. Câncer no pulmão. Avançado. Dr. Roberto Lacerda tinha sido fumante a vida toda, e o estresse da falência tinha agravado. Os médicos deram 3 meses para ele. Ricardo se desesperou. Tinha acabado de reconquistar o pai. E ia perder. Ele trabalhava o dia inteiro no Lava Jato, depois ia direto pro hospital cuidar do pai. Mas o Dr. Roberto, mesmo doente, estava feliz. Feliz como nunca tinha estado. Numa noite no hospital, ele chamou o Ricardo para perto da cama. E falou: Filho, eu queria te dizer uma coisa antes de ir. Pai, o senhor não vai a lugar nenhum, Ricardo, vamos parar de fingir. Eu sei. Os médicos sabem. Você sabe. Tá tudo bem. Pai, filho, eu vou morrer em paz. Sabe por quê? Por quê, pai? Porque eu vi você se transformar nesses últimos 6 meses. Eu vi você virar um homem. Um homem de verdade. Não um playboy de aparências. Um homem com caráter, com trabalho, com dignidade. Dr. Roberto pegou a mão do filho. Filho, antes de eu morrer, eu queria te contar uma coisa que ninguém sabe. O que, pai? Quando a construtora faliu, 3 anos atrás, eu pensei em me matar. Ricardo arregalou os olhos. Pai. Filho, calma. Eu não fiz. Mas eu pensei. Eu tava sem direção. Eu tinha perdido tudo. A empresa. Os bens. O status. Eu não sabia quem eu era sem aquilo. Mas pai, por que o senhor não me contou? Porque você era parte do problema, Ricardo. Você era o que me fazia continuar fingindo. Você ainda esperava que eu fosse o pai rico, o pai bem-sucedido. E eu não tinha coragem de te decepcionar. Ricardo começou a chorar. Pai, me perdoa, filho, calma. Não tem nada para perdoar. Você era novo. Você não sabia. Mas agora você sabe. E você cresceu. E eu vou morrer feliz. Porque eu vi o senhor virar um homem que eu tenho orgulho. Dr. Roberto pegou um envelope debaixo do travesseiro. Deu pro Ricardo. Toma. O que é isso, pai? É uma coisa que eu guardei para você. Para esse momento. Eu sabia que esse momento ia chegar. Ricardo abriu o envelope. Tinha um cheque. De 100 mil reais. E uma carta. Pai, mas o senhor falou que estava sem dinheiro. Eu falei. Mas eu tinha uma reserva. Uma reserva que sua mãe não sabia. Que eu guardei lá atrás, antes da falência, para um momento de emergência. Eu não usei nem para mim. Eu guardei para você. Para esse momento. Pai, filho, esse dinheiro é seu. Investe no seu lava-jato. Quando o senhor Joaquim te oferecer para comprar a franquia daqui a 3 anos, você vai ter dinheiro pro investimento inicial. Para começar a sua própria história. Pai, o senhor é incrível. Filho, leia a carta também. Eu escrevi para você. Ricardo abriu a carta. Leu. Foi uma carta de 2 páginas. O pai falando do orgulho dele. Da vida. Dos arrependimentos. Dos sonhos. Ricardo chorou no quarto do hospital. Abraçou o pai. Ficou ali com ele por horas. Dr. Roberto morreu 3 semanas depois. Em paz. Com o filho do lado, Ricardo enterrou o pai. E começou uma nova fase da vida dele. Mais maduro. Mais profundo. Mais grato. Minha gente, vocês estão chorando comigo? Eu confesso. Eu tô chorando enquanto conto essa parte. Porque é assim,
gente. A vida não é só sobre vencer. É sobre amar. É sobre se reconectar. É sobre voltar para casa. O Ricardo voltou. Foi pelo caminho difícil, mas voltou. E o pai dele morreu em paz, sabendo que o filho estava bem. Tem uma última parte. Quase no final. E ela é muito bonita. Vem comigo. 3 anos depois daquela tarde no Lava Jato, Ricardo tinha 35 anos. Era dono de 2 lava-jatos próprios. Tinha comprado o primeiro através do plano com Joaquim, com o dinheiro do cheque do pai. Tinha aberto o segundo 2 anos depois. Tinha casado com a Mariana. Tinha um filhinho pequeno, de 6 meses. Nome dele, Roberto. Em homenagem ao avô, morava num apartamento simples em Santo André. 70 metros quadrados. Quitado. Sem dívida. Andava num Honda Civic 2017. Comprado à vista. Sem ostentação. Sem aparência. Só verdade. Numa tarde, Ricardo recebeu uma ligação do escritório do Joaquim. A Carolina, neta dele, tinha se formado em medicina. Tava abrindo um consultório. Queria que o Ricardo fosse na inauguração. Ricardo aceitou. Foi na inauguração. Encontrou o Joaquim lá. Já com 74 anos. Ainda firme. Ainda lavando carros uma vez por mês, mesmo que a esposa brigasse. Os dois se abraçaram. Como pai e filho, conversaram, sorriram, comeram salgadinho. Foi quando o Ricardo tirou da carteira uma coisa. Uma coisa que ele guardava há 3 anos. Era uma nota de R$ 20. Amassada. Dobrada. Suja de lama velha. A mesma nota que ele tinha jogado no chão pro Joaquim. Naquela tarde. Joaquim tinha devolvido para ele, sem palavras, no dia da entrevista. Como quem entrega uma lição. Senhor Joaquim, eu trouxe uma coisa pro senhor. O que é, Ricardo? Lembra dessa nota, senhor? Joaquim olhou, reconheceu, sorriu. Lembro. A nota da humilhação. Senhor, eu guardei ela todos esses 3 anos. Na minha carteira. Para eu nunca esquecer. Para eu olhar todo dia. Para eu lembrar de onde eu vim. E para onde eu não quero voltar. Ricardo, é uma bela lembrança. Senhor, eu queria devolver pro senhor. Agora. Como um símbolo. Joaquim pegou a nota. Olhou. Símbolo de quê, Ricardo? Símbolo da minha gratidão. Senhor, o Senhor pegou um cara mau e fez dele um homem. O Senhor mudou a minha vida. E eu nunca vou poder pagar isso. Ricardo, você pagou. Você pagou se transformando. Esse é o pagamento que eu pedi. Senhor, ainda assim. Eu queria pedir uma coisa. Pode? Senhor, eu queria abrir um fundo. Um fundo para ajudar lavadores de carros. Para dar bolsa de estudo pros filhos deles. Para ajudar a comprar equipamento. Para dar plano de saúde. Para dar dignidade para essa profissão. Ricardo, isso é uma ideia magnífica. Senhor, eu quero chamar o fundo de Fundo Joaquim Bezerra dos Santos, em homenagem ao Senhor. Joaquim ficou em silêncio. Os olhos dele encheram de lágrima. Ricardo, isso é muito. Não é, senhor. É pouco. Pelo que o Senhor fez. Por mim. E o Senhor faz por tantos. Eu sei. Eu vi. Os caras lá no Lava Jato me contaram, depois, que o senhor já ajudou todo mundo. Os filhos do Antônio. A mulher do Kleber. Tudo. O Senhor faz e não fala, pois eu vou falar, para todo mundo saber que tem gente boa nesse mundo. Ricardo, eu aceito a homenagem. Com humildade, os dois se abraçaram de novo. Mariana estava do lado, com o pequeno Roberto no colo. Sorriu pelo marido. Sorriu pela vida bonita que eles tinham construído. Sorriu pelo futuro do filho deles.
E o pequeno Roberto, sem entender, deu um sorriso desdentado para todo mundo. Como se ele entendesse mesmo sem palavras que ali, naquele momento, ele estava no melhor lugar do mundo, cercado de gente boa. De gente verdadeira. De gente que tinha aprendido a viver com dignidade. Minha gente queridíssima, a gente chegou ao fim dessa história. E eu queria, antes de me despedir de vocês, fazer uma reflexão. Quantas vezes a gente passa pela frente de um lavador de carros e nem cumprimenta? Quantas vezes a gente julga as pessoas pela roupa que elas vestem, pelo carro que dirigem, pelo bairro onde moram? Quantas vezes a gente acha que tem mais valor que os outros só porque a gente tem mais dinheiro, mais estudo, mais aparência? O seu Joaquim era todos os trabalhadores invisíveis do Brasil. Todos os que constroem o país com suor. Todos os que carregam as cidades nas costas. Todos os que merecem respeito e não recebem. E o Ricardo era gente. Quando a gente esquece quem é, quando a gente se acha melhor que os outros, quando a gente pisa em quem tá embaixo. Mas o Ricardo, gente, ele mudou. Foi pelo caminho difícil, mas mudou. E é isso que eu queria deixar para vocês como mensagem. A vida cobra. Sempre. Quem semeia tempestade, colhe furacão. Mas a vida também redime. Sempre. Quem se humilha é exaltado. Não importa o erro que você cometeu. Não importa quão arrogante você foi. Não importa quantas pessoas você humilhou. Sempre dá para mudar. Sempre dá para voltar. Sempre dá para recomeçar. Mas para isso, precisa de coragem. Precisa de humildade. Precisa de aceitar a queda. O Ricardo aceitou. Caiu. Lavou carros. Esfregou pneus. Esquentou no sol. Molhou na chuva. E renasceu. Como um homem novo. Como um pai. Como um marido. Como um empresário. Como um amigo. Trate todo mundo com dignidade, minha gente. Independente da camiseta furada. Independente da bermuda jeans. Independente do chinelo de dedo. Independente da Mercedes que você tem ou não tem. Porque um dia, o velho lavador de carros que você humilhou na rua, pode ser o dono da Mercedes-Benz onde você quer trabalhar. E mesmo que não seja, mesmo que seja só um lavador de carros mesmo pobre, sem dinheiro, ele é gente, igual a você, igual a mim. Igual a todo mundo. E gente, minha gente queridíssima, merece respeito. Não tem outra coisa. Minha gente queridíssima do meu coração. Chegamos ao fim. Eu sei. Eu sei que foi forte. Eu sei que vocês sentiram raiva no começo. Eu também senti. Aquele rapaz arrogante jogando água barrenta num velho lavador. Eu fico com o sangue fervendo. Mas viram só como a vida se virou? Viram só como, no fim, o Ricardo aprendeu? Como o pai dele se reconectou com ele antes de morrer? Como o Joaquim, com tanta sabedoria, deu uma segunda chance. E a Stephanie, aquela influencer falsa, perdeu tudo. Voltou para a casa dos pais, em Goiás. Tá trabalhando como vendedora. Sem stories. Sem ostentação. Sem nada. A vida cobra, gente. A vida cobra. Mas a vida também recompensa quem trabalha com honestidade. Quem trata o próximo com dignidade. Quem tem caráter. Se essa história te tocou, faz 3 coisinhas pra mim, viu? Primeiro, deixa um comentário aí embaixo me contando o que você sentiu. Eu leio todinhos. Sério mesmo. Segundo, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Com sua mãe, seu pai, seu filho, seu marido, sua amiga. Porque essa história precisa chegar em muita gente. E terceiro, se inscreve no canal, porque toda semana eu trago uma história nova pra gente. Sempre histórias bonitas, histórias de gente humilde, histórias que aquecem o coração. E olha, antes de eu te deixar ir, eu quero te dizer uma coisa. Você é uma pessoa especial. Você é uma pessoa de valor. Independente do que você tem.
Independente do que você faz, você é importante. Pra mim, pro seu povo, pro Brasil. Não esquece disso. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe todos os Joaquins, todos os Antônios, todos os Klebers desse Brasil. E que Deus dê força e juízo pros Ricardos da vida, para eles terem a coragem de mudar a tempo. Aqui é a tia Lúcia. Um beijo grande no coração de cada um. E até a próxima!